Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Bora ver o nosso objeto de conhecimento? Nosso objeto de conhecimento, então, da aula 25 é o seguinte: esferas e práticas de linguagem, análise de discursos e atos de linguagem, investigação de temáticas, questões e desafios contemporâneos, processo de produção e inovação com as linguagens. E o nosso detalhamento: uso da língua inglesa como ferramenta que possibilita a atuação social de forma crítica, criativa e solidária. Vamos começar a nossa aula? Então, o tema da nossa aula vai tratar, de algumas questões, e o que nós temos de início é isso aqui: variedade sociolinguística e identidade. Qual é a relação que tem entre a sociolinguística e a identidade? Elas são dois pontos complementares, tá? Quando eu falo em sociolinguística, estou falando, então, dessa questão linguística relacionada com o social. Logo, eu tenho, então, um produto, que é a fala, o jeito de falar, o sotaque, que é muito típico de cada região, de cada indivíduo, na verdade. Parte-se, então, de um indivíduo para um todo, tá certo? Então, quando eu falo sociolinguística, eu estou falando dessa linguagem, dessa linguística que é falado pelo meio, o meio comum, pelo meio social onde cada um de nós está inserido. Como nós estamos inseridos dentro desse meio social, nós somos atravessados, por questões culturais, e aí também vai modificar a minha forma de falar. Daí, a gente enfatiza a questão do sotaque, da forma de falar, que é intimamente ligada com o próprio indivíduo. E aí a gente parte, de uma forma posterior, uma forma maior, nós chegamos então ao nosso meio social, nossa comunidade, depois nosso município, nosso estado, nosso país e assim por diante. Então, nós somos atravessados por essas questões. E a identidade? A identidade também está muito conectada com a questão social e da língua também, Elas se modificam, se ajudam mutuamente. Então, a nossa identidade, ela está conectada com a questão social e a nossa língua também. Então, são dois pontos que se conectam, que estão sempre andando ali juntos. A nossa identidade, ela é caracterizada também pela nossa forma de falar, pelo nosso jeito de falar, que é moldado também por esse meio social onde nós estamos inseridos. Tudo isso eu utilizo para falar que a linguagem, especialmente a língua inglesa, ela é um fator, que pode ser modificado, a forma de falar, o jeito de falar, a depender da origem de cada indivíduo. Quando a gente fala isso, não significa que qualquer tipo, qualquer jeito de falar está correto. Não, a gente parte do pressuposto de que deve haver comunicação. Em havendo comunicação, o primeiro passo já foi dado, e aí é só se desenvolver, A gente sempre busca melhorar a nossa forma de falar, mas aquele sonho de buscar um sotaque perfeito, ele não existe, ele não é possível, tá? E a prova, uma das provas disso é isso aqui: nós somos atravessados por questões culturais, sociais, que também está conectado com a nossa identidade. Vamos agora ver o que é variedade sociolinguística. Então, variedade sociolinguística. A variedade sociolinguística diz respeito às diferenças no uso da língua, que ocorrem de acordo com fatores como região geográfica, aí nós temos os dialetos, classe social, Vocês já perceberam que a depender da classe social, da posição do indivíduo na estratificação social, ele vai ter um jeito de falar que é bem característico, tá? O gênero também, ele pode modificar a forma de falar, é um dos aspectos que influenciam na variedade sociolinguística, Aí na continuidade nós temos idade, então a nossa variedade sociolinguística também está relacionada à idade, ao grau de escolaridade, situação de comunicação, se formal, informal. Então, todos esses elementos aí, eles vão alterar aí, a minha forma de falar. Essas variações não são apenas formas alternativas de dizer a mesma coisa. Elas carregam marcas sociais e ideológicas, o que é um ponto central na análise do discurso, tá? Então, todos esses elementos aqui, eles vão caracterizar o nosso jeito de falar. Agora a gente vai dar uma olhadinha na linguagem, olha só, a linguagem como construção de identidade.
Lembra que eu falei da identidade, a questão sociolinguística? Então, a linguagem como construção da identidade. O que nós temos, então? A identidade, na perspectiva discursiva, né, do discurso, não é uma essência fixa. Tá? Então, a nossa identidade, isso é a perspectiva aí da questão discursiva, ela não é fixa, mas uma construção contínua, situacional e performativa. Então, a nossa mudança, a nossa forma de falar, ela é algo que vai modificando com o tempo. E ela também está atribuída a questões de situação, do momento de fala, tá? E também a questão performativa é a forma como que eu quero falar, né? Depender da situação, eu quero, né, falar de uma forma diferente, e isso vale, né, entra dentro da questão performativa. Isso significa que não temos uma identidade pronta, tá? Então nós não temos a identidade pronta, a gente vai mudando com o passar do tempo. Nós produzimos por meio da linguagem. Então, a nossa identidade ela é atravessada pela linguagem. O que nós somos como identidade, nós somos também por meio da linguagem. A linguagem interfere nesse processo, adaptando-nos a diferentes contextos e interações sociais. Então, a linguagem vai fazer com que nós nos comuniquemos em sociedade e ela vai também modificando aí a nossa identidade. Ela está sempre junto ali, conectada com a nossa própria identidade. Olha só, dois pensadores sobre a questão da linguagem, da sociolinguística. Nós temos, então, ao falar, o sujeito constrói a si mesmo e seu lugar no mundo. Isso quem falou foi o Lev Vygotsky, né, que é um grande pensador, e ele trata, então, olha só, ao falar, né, o indivíduo que está pronunciando, que está falando, ele constrói a si mesmo e o lugar no mundo. Então, todo mundo, pela comunicação, constrói a si mesmo e também o conjunto, o grupo, né, o local onde ele está inserido. Outro pensador também que traz aí, que vai trazer uma luz para a gente, é o Stuart Hall. A identidade é formada, não fixada. Tá? Então não existe uma identidade fixa. Ela é sempre formada e é formada muito pela questão da linguagem. Ela é sempre uma construção, nunca completa, sempre em processo. Então, a nossa identidade, né, já fica evidente que ela é moldada com o passar do tempo e a linguagem é um desses fatores que faz com que a nossa identidade se modifique com o passar do tempo. É um processo contínuo, tá certo? Nossa identidade não é fixa em nenhum momento histórico. Hoje nós temos uma identidade, amanhã outra, ontem foi outra, e assim a gente vai num processo contínuo, assim como todas as relações sociais acompanham esse movimento, ok? Tudo isso, então, vai servir de base para o que nós vamos trabalhar agora, que é um tópico de gramática da língua inglesa, que são os phrasal verbs. Essa expressão, gente, phrasal verbs, então, eu utilizo para falar de verbos, né, que é mais de uma palavra, junto com, normalmente, uma preposição, que vai formar um outro significado divergente do verbo em si, tá? Então, phrasal verbs. A escolha entre um phrasal verb ou uma forma mais formal, né, um jeito mais formal, os phrasal verbs, tá, gente, eles são mais informais em relação aos outros verbos, tá? Então, nós temos exemplos, give up versus surrender. Give up quer dizer desistir, surrender também é nesse sentido, né? Só que é se entregar, né? Entregar os pontos mesmo, tá? Se render, render-se. Então, né, um desses dois aqui, né, o give up, ele é um verbo, é um phrasal verb, repare que ele tem duas palavrinhas ali para formá-lo, tá? Versus surrender, que é um único verbo. Isso pode indicar, então, a identidade do falante. Então, veja, se você utiliza demasiado phrasal verbs, eu posso estar indicando qual é a origem, a minha origem, né, de onde eu sou, de onde o falante é. E, claro, seu grupo social, nível de escolaridade ou até sua intenção de se aproximar ou distanciar de certos públicos. Continuando, então, sobre os phrasal verbs, o uso dos phrasal verbs, muitas vezes associados a registros mais informais, coloquiais ou populares, pode ser interpretado como uma forma de aproximação com o interlocutor. Então, nós já sabemos, né, gente, que a forma de falar pode falar muito, né, dizer muito sobre a origem desse indivíduo. Quando a gente trata desse assunto, nós não estamos falando, então, da questão do preconceito, é algo que a gente tem que combater. Mas também nós não podemos esquecer que o nosso jeito de falar está conectado com a nossa origem, de onde nós somos.
E tentar ignorar isso não é uma boa estratégia. Reitero, não é questão de preconceito. Nós falamos diferentes porque nós temos origens diferentes, formações diferentes, culturas diferentes, né? Nós vivemos um meio social divergente e aí o nosso falar, o nosso jeito de se expressar, de se comunicar, ele é relacionado a esse contexto. Então, não existe, nós não podemos lidar com a ideia do preconceito, mas entender que há diversas formas de se falar e cada um, ele é, vamos dizer assim, formado pelo meio onde esse indivíduo está inserido, tá? E nós temos que legitimar esse tipo de fala, porque é algo individual de um contexto desse indivíduo, tá certo? Vamos agora para as implicações discursivas, olha só. Discurso político populista, uso estratégico de phrasal verbs para simular proximidade com o povo. Então, essa é uma das situações, né? Se nós temos o uso dos phrasal verbs numa situação informal, né, uma situação coloquial, mais simples, do dia a dia, isso pode ser mobilizado, então, por um discurso populista de um candidato, por exemplo. Né? Ele pode utilizar essa linguagem para tentar se aproximar desses eleitores. Aí nós temos ali, olha só, um exemplo. We won't back down. We won't back down. Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, nós não vamos recuar. A expressão back down, que é um phrasal verb, né, indica isso. Nós não vamos recuar. Ele é mais emocional do que a sua forma, vamos dizer assim, o seu jeito mais formal, que é we will not yield. Nós não vamos voltar, né? Nós não vamos, é a mesma tradução, né, só que de uma forma mais formal, tá? Que eu utilizei no primeiro exemplo, um phrasal verb, ok? Outra situação, né? Que nós temos, então, discurso acadêmico ou institucional. Então, nós vamos utilizar esse discurso acadêmico institucional, preferência por verbos latinos formais, sugerindo autoridade e neutralidade. Tá? Olha só, nós temos o seguinte exemplo. Further research is needed to investigate the phenomena. Então, o que eu quero chamar a atenção para vocês? O verbo investigate, investigar, tá? Então, mais do que uma pesquisa, é necessário investigar o fenômeno. Evitaria-se look into, que seria o nosso verbo, né, nosso phrasal verb, que substituiria, de repente, numa comunicação informal, o verbo investigate, que significa basicamente a mesma coisa, só que utilizando um phrasal verb, que deixa a minha linguagem um pouco mais informal, tá bom? Agora, numa situação que é a seguinte: discurso midiático, alternância entre formalidade e informalidade, dependendo do público-alvo. Phrasal verbs podem ser usados para tornar manchetes mais dinâmicas e apelativas. Vocês com certeza já se depararam com um título de reportagem onde a linguagem é bem baixa, né? Às vezes utilizando até uma linguagem exagerada, né, da sua forma de falar, para chamar a atenção do espectador. Então, há jornais, por exemplo, que se especializaram nisso. Eles escrevem de uma forma para chamar a atenção do seu público-alvo. Se eu quero vender, por exemplo, pense num jornal que traz só notícias de assassinatos, de acidentes, né? É um jornal produzido por um determinado público. E esse público, ele tem um jeito de falar, né, mais comum. Então, há uma tentativa desse jornal de falar para esse público utilizando parte dessa linguagem. E se essa fala for para um público aí de vamos dizer, mais periférico, por exemplo, que tem o seu próprio jeito de falar, ele vai tentar colocar, então, nessa forma de se comunicar algo que é muito presente nesse meio, tá? Ou seja, falar a linguagem dessas pessoas. Então, tech giants face off in AI race. O que está escrito aqui? As gigantes, né, da tecnologia encaram, face off, né? Elas se encaram, elas disputam, né, na corrida, race, pela inteligência artificial. E aqui eu estou utilizando face off, né, ao invés de compete, que é competir, né? Então, as gigantes competem na corrida pela inteligência artificial. Substituir compete pelo phrasal verb
face off, tá certo? Então, para tentar, nesse caso aqui, numa notícia, num discurso midiático, para tentar me aproximar, então, do meu público, tá certo? Na sequência, eu tenho o seguinte. A phrasal verb, né, um verbo frasal, né, é um verbo que tem... A gente chama de phrasal verb justamente porque é mais de uma palavra com a mesma função, tá? Is a combination of a verb plus one or more particles, a preposition or an adverb that together form a new meaning, often very different from the original verb. O que está escrito aqui? Os verbos, né, frasais é uma combinação de verbo com uma ou mais partículas, normalmente uma preposição, um advérbio, que juntos vão formar um novo significado, frequentemente, né, com muita frequência, diferente do verbo original, tá? Nós temos aqui, então, uma lista de verbos, de phrasal verbs, tá? Então, nós temos aqui o jeito informal, tá? Com phrasal verb. Olha só, give up. Anota esse verbo, esse modal verb aqui. Esse phrasal verb, tá? Sorry. Ele é um phrasal verb bastante utilizado, tá? E significa desistir, tá? Então, ao lado aqui, vou ter o meu verbo, vamos dizer assim, mais formal, tá? Surrender quer dizer entregar os pontos, surrender quer dizer render-se, e give up é desistir, tá? Lembrando que os phrasal verbs são menos formais, tá? Na sequência eu tenho look into, né, que é investigar, significa investigar, ou utilizar sua forma, então, vamos dizer assim, mais formal, investigate. Eu tenho cut down on, olha só, mais de uma palavrinha na mesma função. Aqui eu tenho o verbo, aqui eu tenho as outras duas palavrinhas, né, que vão ser acrescidas ao verbo. E aí eu tenho reduce, que é a sua forma mais formal, tá? Cut down on significa reduzir, cortar, né? E reduce também tem esse mesmo significado. A diferença consiste basicamente na sua forma, no seu jeito mais formal, né? Onde eu vou utilizá-lo numa situação mais formal de fala. Tá certo? Então, gente, para a gente fazer um arremate até aqui, nós utilizamos os phrasal verbs, né, normalmente em situações mais informais de comunicação, de fala, tá? No entanto, ele pode aparecer em outras situações, aí depende também do falante, é uma questão de escolha do indivíduo, né, que também diz respeito à sua origem e tudo mais, tá? O que a gente está tentando dizer? É que há diferentes jeitos de falar, de se comunicar, na verdade, não é só de falar, porque o falar a gente pode falar de qualquer forma e o outro não entender, ele não está conectado diretamente com a compreensão do outro, né? Mas a comunicação, há jeitos, há formas diferentes de se comunicar. E a comunicação tem que se estabelecer. Estabeleceu-se a comunicação, então pronto, sem preconceito, sem levar para esse lado aqui. A gente tem sempre uma linguagem culta, que é o que a gente aprende, né? No caso da língua portuguesa, por exemplo, mas nós temos outras formas de se comunicar que não necessariamente o jeito, a forma padronizada da língua. A língua inglesa é a mesma coisa. Nós temos aí a forma padrão, os verbos utilizados da forma correta, estruturas verbais também, né, as frases, construções, tudo isso nós temos na língua inglesa, mas nós não podemos esquecer que a comunicação acontece aqui embaixo, e aqui as pessoas falam do jeito que elas querem, do jeito que elas podem, porque é sempre a busca ali de se comunicar, mas ela não segue o padrão no dia a dia, tá certo? E a gente tem que estar minimamente preparado para lidar com isso, tá bom? Então, por isso que a gente fala, não se preocupe tanto com o sotaque, com a sua forma de falar. A preocupação é comunicar-se. Em estabelecendo uma comunicação, pronto, nós já temos um ponto aqui de partida, tá certo? Vou mostrar para vocês agora uma estrutura do verbo, né, desses phrasal verbs. Olha só, structure, estrutura. É o verbo mais a partícula. Quando eu falo partícula, gente, é normalmente uma palavrinha, é um advérbio, é uma preposição, tá? É sempre um conjunto ali de letras que eu vou adicionar o verbo, tá? E a gente define como partícula, tá? Então, ele vai ser acrescido ao verbo e ele vai mudar esse significado, né? Ele vai deixar esse... O significado vai ser muito próximo, vai ser um sinônimo, né? Dos verbos, né? Que tem a sua forma mais formal, né?
Ele tem, então, uma pequena diferença ali, mas eles são sinônimos. O que tem aqui, a gente tem que tomar cuidado, é que o phrasal verb, ele é um verbo formado por mais de uma palavra, certo? Mas uma dessas palavras já é um verbo, e esse verbo já tem um significado. Ao acrescentar uma partícula a esse verbo, eu vou modificar esse significado, tá bom? Continuando, exemplos agora. Nós já vimos esse verbo aqui, né? O give up. Give up significa desistir. Olha só, means. Means quer dizer significa. Significa to stop trying. Parar de tentar. Not just give. E give significa, gente, dar. Então, repare que aqui eu tenho o verbo dar, né? Normalmente nesse sentido. E give up, né? Com o acréscimo da partícula aqui, eu vou modificar o seu significado, tá? Que é desistir. Tá certo? Ó, dar, give é dar. Give up, desistir. Então, repare que ele mudou, né, o seu significado, tá? Outro exemplo, look after. Look after significa, né, mean significa tomar cuidado de, né, tomar conta de. E look é olhe, olhar, tá? Olha só aqui, eu tenho a minha partícula, né, que eu acrescentei ao meu verbo, tá certo? Então, look significa olhar, ver, né, e no caso do look after, quer dizer tomar conta de, né? Cuidar de também. Então, repare que há essa mudança de significado. Então, aparece um verbo, um phrasal verb. Esse phrasal verb vai mudar já a estrutura de um verbo que já existe, ok? Vou mostrar para vocês agora, gente, uma lista de verbos, de phrasal verbs. Eu tentei trazer aqui os verbos mais comuns, tá? Não estão todos aqui, obviamente, né? Eu trouxe aqueles mais conhecidos, mas que vai exemplificar bem essa situação, esse contexto onde eu vou utilizar esses verbos, tá? Esses phrasal verbs, que é uma construção, né? É mais de uma palavra na função de verbo, mas pelo menos uma dessas palavras já é um verbo, tá? Aí eu vou acrescentar uma partícula ali e vou transformar esse verbo num phrasal verb. E aí o significado vai mudar completamente do verbo original, tá? Essa é uma das características dos phrasal verbs, que é mais comumente utilizado aí na linguagem informal. Bora ver aí uma lista de verbos agora? Vamos iniciar então. Na primeira coluna nós temos phrasal verb, né, que é o tema mesmo, aí meaning, que é o significado, e um exemplo. O primeiro que nós temos, vamos lá. Nós temos então speak up. Speak up significa falar abertamente, tá? E aí nós temos o exemplo. We need to speak up against racism. Nós precisamos falar abertamente sobre o racismo, tá? Então, nós temos o phrasal verb, speak up, quer dizer falar abertamente, falar de forma franca, como a gente diz, né? Aí, na sequência, nós temos stand up for. Stand up for, mais de uma palavra, né? São três, na verdade. O stand é o verbo, stand significa permanecer, ficar, tá? Stand up for significa defender algo ou alguém. Defender algo ou alguém. Aí nós temos o exemplo. She stood up for her classmates. Ela defendeu, né? Ela defendeu, né? Se defendeu dos colegas. Olha só uma informação importante. A palavra stand up também significa, já é um verbo, um phrasal verb que significa pôr-se em pé, tá? Estar em pé. E stand up for já é um outro phrasal verb formado a partir do verbo to stand, que significa defender algo ou alguém. Call out. Call out. O verbo call é ligar, chamar, tá? E aqui eu acrescentei out a esse verbo. Call, originalmente, é chamar, ligar. E quando eu falo call out, eu estou dizendo, né, denunciar algo errado. Então, call out significa denunciar algo errado. E aí nós temos o exemplo. He called out injustice on social media. Tá? Ele denunciou, called it out. Ele denunciou a injustiça nas mídias sociais. Outro exemplo, back down. Back down significa recuar diante de pressão.
né? Voltar atrás. E aí o nosso exemplo. Don't back down from your beliefs. Não volte atrás, não recue em seus sonhos, né? Em relação aos seus sonhos. Don't back down from your beliefs. Não volte, não dê um passo atrás com relação aos seus sonhos. Turn off. Turn off significa desligar. Essa palavrinha, esse verbo, phrasal verb aqui, gente, ele é bem utilizado, tá? Significa desligar, desligar a energia, desligar um aparelho, tá? Turn off significa, então, desligar. E aqui nós temos, please turn off the light. Por favor, desligue a luz, tá certo? Turn off é o meu phrasal verb que significa desligar. Agora a gente vai continuando com mais nossa lista de phrasal verbs, tá? Vão anotando. Esse aqui, fight for. Fight é lutar, brigar, tá? Fight for, nesse caso aqui, lutar por algo, né? They are fighting for gender equality, or equality. Eles estão lutando por igualdade, né, de gênero. Outro exemplo. Give up, nós já vimos esse verbozinho aqui, né? E olha só a quantidade de situações, né, que a gente pode utilizar esse phrasal verb. Give up significa desistir, parar de fazer algo, abandonar uma tentativa, hábito ou sonho. Então é desistir de modo geral, tá? Então nós temos o exemplo. Don't give up, you are almost there. Então não desista, você está quase lá. A palavrinha there significa lá, ok? É um advérbio, né, nesse contexto aqui. Figure it out. Figure it out significa entender, compreender, né, descobrir uma solução. I just figured it out. Eu acabei de descobrir, né, eu tive um estalo ali. Aí nós temos no exemplo. We need to figure it out how to solve this problem. Nós precisamos compreender, né, como resolver este problema. Figure it out. We need to figure it out how to solve this problem. Shut down. Shut down, então, é meu outro verbo, tá? Shut down significa fechar, encerrar, né? Um sistema, um site, ou até mesmo, a depender da situação ali, desligar, tá? Mas normalmente nesse sentido de fechar, encerrar. Né? Um computador, por exemplo, quando a gente clica para desligar, é possível que apareça essa expressão, né? Esse phrasal verb, shut down, que significa encerrar, fechar, tá? Aí nós temos o exemplo. The platform was shut down after spreading fake news. A plataforma foi fechada ou encerrada após espalhar fake news. A palavrinha spreading significa espalhar. E fake news vocês já conhecem, tá certo? Então, fight for, lutar por algo. Give up, desistir. Figure it out, compreender. Shut down, fechar ou encerrar, tá certo? Então, essa lista de phrasal verbs, né? Nós temos, né, utilizando, né? Nós sempre os utilizamos em situações, né, de informalidade. Não só, né, mas nós podemos vê-los, né, com maior frequência nessas situações. E aqui nós temos look up. Look up significa procurar uma informação. Look é ver, tá? Look up é procurar uma informação. Repare que ele muda, então, o seu significado. E como exemplo, let's look up the meaning of that expression. Vamos procurar, né, o significado daquela expressão, ok? Look up. Fight for, give up, figure it out, shut down, look up, ok? Então, gente, uma lista de phrasal verbs que nós utilizamos comumente aí, né, na linguagem, em situações informais de fala, não só nessa situação, né, mas na mais das vezes nós vemos esse tipo de verbo nessas situações de uso, tá certo? Espero que vocês tenham aproveitado, que vocês tenham anotado, e a gente vai ficando por aqui.